Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É com alegria que nos reunimos nessa noite para adorarmos e benzermos ao nome do nosso Senhor e Rei, Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 148. Salmo 148. Amém? Diz assim: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor toda a terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Amém. Versículo 13 diz: Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e a sua majestade é acima da terra e do céu. Só o nome do nosso Deus é excelso, só o nome do nosso Senhor é majestoso, é gracioso. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, para render a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque só Ele é digno, amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, apresentar diante dEle as nossas vidas, agradecidos por tudo que Ele tem feito por nós, reconhecendo também as nossas faltas e pedindo a Ele que nos cubra com a sua graça e o seu perdão. Soberano Deus, Altíssimo Pai, nós te louvamos, bendizemos a Ti, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, digno de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Não há nenhum nome, ó Deus, que se compare ao Teu. Somente o Teu nome é excelso. Tu és soberano, Criador e sustentador de todas as coisas. Ó Deus, e nós te louvamos por isso. Rendemos graças ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, ó Deus, pelo Teu amor para conosco, que nos redimiu, que nos resgatou. Nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos pelo ar que respiramos, agradecemos, ó Deus, pelo pão de cada dia, ó Deus, agradecemos ao Senhor pela vida, ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado um lugar, ó Deus, para morar. Ó Deus, nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Muito obrigada, Senhor. Ó Deus, queremos também nessa noite reconhecer que somos falhos, que carecemos da Tua graça sobre nós. Por isso nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe, que o Senhor, Deus, perdoe as nossas faltas, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos limpe, nos purifique, a fim de que venhamos levantar mãos santas em louvor e adoração a Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, rogamos ao Senhor que a Tua graça permaneça sobre nós nesse lugar, que o Senhor nos visite, que o Senhor nos toque. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que saiamos daqui renovados e fortalecidos pelo poder que há em Tua doce presença, pelo poder, ó Deus, que há na Tua santa palavra, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos adorar o nosso Senhor, exaltar Ele de todo o nosso coração. Amém.
Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tu se dobrará, porque Santo, 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 e não há nenhum, não há nada, não há ninguém que se compare a ti. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, pelos séculos dos séculos, para todo sempre, até aquele dia glorioso, o dia ao qual nós ansiamos, esperamos, aguardamos. Ansiamos por esse dia, Senhor Jesus, pois cremos na tua promessa, na promessa de que o Senhor Jesus virá nos buscar. Ansiamos por isso, Senhor.
Boa noite, irmãos, graças e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em 3 João. Hoje nós estaremos encerrando as epístolas de João. Terceira João, só tem um capítulo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em tua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos
para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-lo e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também demos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por estar aqui mais uma vez. Ó Deus, primeiro porque nós cremos na tua presença e não haveria sentido nenhum de nós estarmos aqui se o Senhor não estivesse. Ó Deus, mas porque cremos que o Senhor se faz presente no meio do seu povo. Nos alegramos, ó Deus, pela tua presença neste lugar. Ó Deus, também nos alegramos pela presença dos irmãos. Ó Deus, pois a comunhão, ó Deus, nos aquece, nos faz, ó Deus, nos edificar uns aos outros, suportar uns aos outros. Ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando nesta comunhão. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, possa está abençoando o teu povo nessa noite, nos edificando com a tua palavra, nos ensinando acerca do que a tua palavra nos diz, para que possamos, ó Deus, praticar a tua palavra, para que possamos sair daqui edificados e dispostos a cumprir a vontade do Senhor lá fora, aonde o Senhor nos colocou. Ó Deus, nós oramos assim em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. O texto que nós lemos é a terceira carta de João. E essa carta é a mais pessoal das suas cartas. Ela foi escrita a um irmão chamado Gaio, um cristão fiel, hospitaleiro. João o elogia por sua fidelidade à verdade. João elogia pelo seu amor demonstrado aos irmãos missionários que foram enviados até lá, que pregaram o Evangelho. João também fala em contraste traz uma denúncia a Diótrefes, um líder autoritário que se recusava a receber aqueles que foram enviados pelo apóstolo João, agindo com arrogância. O apóstolo João nessa carta também destaca um outro nome, um homem chamado Demétrio. Ele é apresentado como um bom exemplo a ser imitado. Essa carta, irmãos, ela trata da fidelidade à verdade, do amor prático. Essa carta trata também do discernimento de caráter e do cuidado com a pureza e a comunhão da igreja. O propósito dessa carta para nós nos dias de hoje é para tratar da verdadeira espiritualidade. A espiritualidade ela se manifesta em amor prático. Ela se manifesta em firmeza na verdade. Lembra que desde o início da exposição das epístolas de João, nós temos falado sobre essa firmeza na nossa fé, a firmeza na verdade. E trata também do discernimento diante
dos erros, diante do erro da igreja, do erro dos líderes, de quem nós vemos que se colocam como cristãos. Portanto, essa carta ela serve para nós nos dias de hoje, e ela nos instrui a andar na verdade, com amor, mas também discernimento. Amém? E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite, andando na verdade, com amor e discernimento. Amém? Aqui nós vemos no início da epístola, da terceira epístola de João, falando sobre um cristão fiel à verdade e um cristão com amor ao serviço da obra de Deus. Aqui nós vemos, irmãos, a alegria do apóstolo ao ver os seus filhos andando na verdade. Ele fala seus filhos porque são filhos na fé, homens que ele pregou o evangelho, que aceitaram a Jesus e que ele liderou esses homens, e agora esses homens estão alcançando a estatura não física de maturidade, mas estatura espiritual, de maturidade cristã. Porque ele diz no verso 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Aqui, irmão João elogia Gaio por viver aquilo que ele crê. Não apenas não é apenas por aquilo que ele conhece acerca da palavra de Deus, mas é por aquilo que ele conhece e vive. Ele não apenas conhece a verdade, mas ele anda nela. Ele anda nessa verdade. Isso mostra a coerência entre a doutrina, entre o ensinamento da palavra de Deus, ou o conhecimento da palavra de Deus, e a prática desse conhecimento. Chuva? Calvino, ele comenta que andar na verdade é deixar que a palavra governe o coração e a vida. Andar na verdade é deixar que a palavra governe o coração e a vida. Irmãos, nós vivemos em dias em que muitos professam a fé, muitos dizem ser crentes, vamos dizer assim, ou são crentes só na igreja, e que na verdade as suas atitudes, elas são totalmente contrárias. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que as informações chegam muito rápido até nós, e muitas vezes, irmãos, às vezes nós percebemos pessoas que carregam. Essa semana, na terça-feira, eu fiquei lá na oficina, fiquei de castigo lá, e tinha uma irmã lá consertando o carro, e ela falando de uma situação que eles estavam vivendo na família, e de que tinha uma pessoa lá que desde pequena andava na igreja, mas que as atitudes eram contrárias à verdade do Evangelho. Irmãos, isso é totalmente nocivo na pregação do Evangelho. Aqui, a falta de testemunho lá fora dos crentes, e o apóstolo João chama a atenção de Gaio, porque ele, diferente de uma sociedade que nós vivemos hoje, que não demonstra esse testemunho na sociedade, ele, diferente disso, ele tinha esse testemunho. Os missionários que foram lá, eles foram acolhidos por esse homem, e quando esses missionários voltaram, eles deram testemunho acerca de Gaio, do seu amor, da sua prática, da sua vida servindo a Cristo. Nós vivemos dias que muitos professam essa fé, mas não demonstram a verdade no seu comportamento. Irmãos, o Evangelho verdadeiro, ele molda caráter. Ele muda o falar, ele muda as ações. Não faz sentido nenhum dizer que eu aceitei a Cristo e eu permaneço da mesma forma, com as mesmas práticas erradas, com a mesma vida que eu levava, dizer que eu vivo, que eu conheço a Cristo, que eu sirvo a Cristo, mas as minhas atitudes lá fora, elas são totalmente diferentes daquilo que eu vivo. Não faz sentido nenhum.
porque o Evangelho, ele está aqui não apenas para nos dar salvação eterna, mas ele veio para nos dar novo caráter, uma nova vida, um novo modo de proceder, uma nova forma de falar, novas ações devem fazer parte da vida do crente. Nós já não somos mais quem éramos, porque Cristo nos transformou. É por isso que Jesus disse na sua palavra que sem santificação ninguém verá a Deus. É preciso buscar a santificação. E é isso que alegra, irmãos, o coração do líder, do pastor, do presbítero. Isso aqui alegra o coração, porque aqui a gente vê João manifestando a sua alegria pela vida de um homem. E olha só, eu meditando nisso hoje, olha só que interessante. Quem é Gaio? Você sabe quem é? Eu não sei também. Mas preste atenção que o nome dele está citado nos evangelhos. Ele não tem a mínima ideia, mas o nome dele está sendo citado até o dia de hoje. Nós estamos falando desse homem aqui, porque o testemunho fala, e o testemunho fala por gerações de gerações, irmãos. Você já parou para imaginar a nossa vida de testemunho, pessoas falando do nosso passado, mesmo séculos depois, porque nós marcamos uma geração. Esse homem marcou uma geração pelo seu testemunho. João cita ele com alegria pelo seu testemunho, pela sua vida. O quanto isso alegrava o coração do apóstolo João, o quanto isso alegra o coração de Deus. O quanto isso nos alegra poder andar em testemunho de vida, de verdade, não apenas porque cremos, mas porque nós praticamos aquilo que Deus fez nas nossas vidas, a mudança. Isso é notório na vida de todos que passam pelas nossas vidas. Isso deve ser notório por todos que passam pelas nossas vidas, por todos aqueles que têm contato conosco. Deve gerar essa mudança, deve perceber essa mudança nos nossos corações, na nossa vida, no nosso novo proceder. Amém? Paulo chama atenção para viver uma vida de fidelidade e verdade e paixão pelo serviço, porque aqui nós vemos João elogiando ele pelo serviço, por ter acolhido aqueles irmãos, por ter dado alimento, por ter dado estadia, por ter recebido. E é isso que o apóstolo João fala a partir do verso 5: procederás bem se ajudares de maneira digna para com Deus. A gente vai ver a parte B do verso 6. Gaio demonstrou amor acolhendo os irmãos missionários. E o texto diz mesmo que ele não conhecia. E aí a gente vê João incentivando que ele continue apoiando quem prega o Evangelho. E a gente viu na semana passada o quão responsabilidade isso é, que a gente não deve nem receber na nossa casa quem vem trazendo uma falsa verdade, porque recebendo da nossa casa nós estamos como se estivesse apoiando a mentira. Isso é muito sério. Por outro lado, João diz: nós devemos receber na nossa casa aqueles que pregam o Evangelho com fidelidade, aqueles que fazem a obra do Senhor com fidelidade, que cumprem o propósito de Deus com fidelidade. Aqui nós aprendemos, irmãos, que a verdadeira espiritualidade é prática. A fé é demonstrada no serviço, é demonstrada na generosidade, no cuidado com os servos de Deus, no cuidado uns com os outros. Nós precisamos, como a palavra do Senhor nos diz, nós precisamos ser suporte, ser muleta, ajudar o outro, na verdade. Porque Tiago vai nos dizer, no capítulo 2, no verso 17, ele vai dizer: assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. João nos chama a atenção, a palavra do Senhor nos chama a atenção nessa noite, para que as nossas obras sejam boas, de acordo com aquilo que cremos, de acordo com a verdade.
Por quê, irmãos? Chama atenção para as nossas obras e chama atenção para quem nós temos dado atenção, ouvidos a ouvir a palavra de Deus. Porque às vezes as nossas portas físicas, literalmente, não estão abertas, mas as portas do celular estão abertas para receber todo tipo de gente, para trazer todo tipo de mentira. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Amém? João fala de Gaio, mas o apóstolo João também fala de Diótrefes, um líder soberbo que rejeita a autoridade apostólica. Diótrefes é um alerta contra o orgulho eclesiástico. Ele vai dizer: Diótrefes, que procura ter a primazia entre eles, não nos recebe. Irmãos, esse homem queria ser o primeiro na igreja. Esse homem rejeitava os irmãos. Ele rejeitava os irmãos enviados os missionários enviados pelo apóstolo João. Ele falava mal dos apóstolos. E o que é pior, ele não apenas não permitia que a obra fosse feita, mas ele ainda impedia que os outros o fizessem. Porque os irmãos, ele vai dizer lá que os irmãos que acolhiam esses irmãos missionários na sua casa, era expulso da igreja. Ele expulsava da igreja. Ou seja, ele expulsava da igreja quem agia com hospitalidade. John Stott, ele vai dizer: aqui está a figura do autoritarismo eclesiástico: orgulho, egoísmo e intolerância. Infelizmente, irmãos, ainda hoje há Diótrefes nas igrejas. Há pessoas intolerantes, orgulhosas, egoístas dentro das igrejas. Líderes que agem como donos das igrejas. Líderes que parecem uma contradição isso, mas que resistem à palavra de Deus. Que perseguem os irmãos, que perseguem os fiéis. E o texto nos ensina que nós devemos vigiar para não permitir que a autoridade humana suplante a autoridade da palavra de Deus. Ou seja, não é a autoridade do que eu digo como liderança da igreja aqui, mas do que a palavra diz. É por isso que os crentes de Bereia, quando Paulo expõe as escrituras, eles estavam lá, olhando, não é desse jeito aqui, porque a Bíblia de hoje é assim, mas era o pergaminho assim, analisando o que Paulo estava dizendo, se aquilo que Paulo estava dizendo era de fato o que estava escrito. Não é a minha autoridade simplesmente, mas é a palavra de Deus. Deus me deu autoridade ao ser liderança, sim, mas a minha autoridade ela não pode ser superior à palavra de Deus. Portanto, se eu for contra a palavra de Deus, a Bíblia orienta que os irmãos devem ouvir segundo a palavra de Deus. Se não for, não deve dar atenção à palavra de Deus. E infelizmente ainda existem pessoas assim. E muitas vezes eles estão entrando dentro dos nossos lares, com seus gestos e palavras autoritárias que vão de encontro à palavra de Deus. E nós devemos vigiar, para não permitir que essas falsas autoridades entrem nas nossas vidas. 1 de Pedro vai dizer, 5,3 vai dizer: nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas tornando-vos exemplos do rebanho. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que o líder ele não está aqui para ser dominador do rebanho, mas que ele seja exemplo para o rebanho. Pedro, a gente lembra muito bem isso quando Jesus ainda estava na terra, que os apóstolos estavam discutindo quem era o maior.
E Jesus diz, e perguntando a ele, quem é o maior entre nós? E Jesus responde, o maior é aquele que serve. E Jesus dá o exemplo de humildade, porque ele sendo Deus, ele diz naquele texto, que eu não lembro aqui agora, pois não preparei para dizer aqui, Deus colocou no meu coração aqui agora, que foi aquele momento em que os discípulos estavam assim, e Jesus chega para lavar os pés dos seus discípulos. Aquele momento que Pedro, ele vai e fala assim, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor lave os meus pés. E Jesus repreende Pedro, dizendo, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo no meu reino. E ele vai e fala, então me lava todos, Senhor. Pedro era 8,80. Jesus demonstra como líder que era, como servo que era, como mesmo sendo Deus, agiu como servo, servindo, sendo exemplo. O líder, ele tem que ser exemplo para a comunidade, ele tem que ser exemplo para a igreja, e o líder tem que dar exemplo, tem que viver aquilo que prega. Ele não é apenas o líder para poder querer passar por cima das pessoas. Quando você vê alguém dessa forma, fuge. Fuge, porque o líder está aí mais do que ser autoridade ou autoritária sobre as pessoas, ter uma posição autoritária sobre as pessoas. Ele está aí para ser exemplo, o exemplo maior da igreja. Amém? Devemos ser exemplos para o rebanho. E aí o apóstolo João, ele nos chama ao discernimento, nos chama a ter discernimento dessas coisas. Amado, não imites o que é mal, mas imites o que é bom, João vai dizer para Gaio. E aqui João exorta Gaio a distinguir o bem do mal. Irmãos, é fato, a vida cristã envolve a imitação. Imitar o que é bom, mas nós precisamos escolher bem nossos exemplos. Nós precisamos olhar para aqueles que são de fato exemplos na sociedade, como servos de Deus. A igreja precisa ter discernimento de que nem todo líder que se apresenta na internet ou em qualquer outro lugar, nem todo líder é piedoso, nem todo discurso é espiritual. Eu vi essa semana um vídeo que eu fiquei... A gente pensa que a gente não se surpreende mais com o que a gente pode ver desse mundo acerca da igreja, mas tem dias que aparece um negócio que surpreende cada vez mais. Uma liderança sendo arrogante com os fiéis e ameaçando os fiéis, porque o objetivo maior era a arrecadação. E se as pessoas, era para trazer mais pessoas, e se as pessoas não viessem, ia diminuir a arrecadação. E eles falando, olha, monta um discurso, diz que Deus está falando. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Como é que a pessoa tem coragem? Aí o pastor Bira vai falar assim, um homem desse tem coragem de mamar uma onça. Porque como é que eles se colocam na condição daquela, usando o nome de Deus daquele jeito? E nem todo discurso, irmãos, é espiritual. O discurso é mais um discurso para atrair pessoas. Falso, sem vida e sem verdade bíblica. E aí João nos ensina que nós devemos ter discernimento. Não apenas examinar o discurso, mas examinar a vida, examinar os frutos. Olhar para as pessoas piedosas, rejeitar os falsos, ter pontos de referência na igreja que nós devemos imitá-lo. E esse amor, a paixão por Cristo se vê nas ações, não é na aparência. Não é na aparência. E nós temos um grande hábito no meio da igreja, estou falando da igreja de paz, simplesmente, estou falando da igreja no geral, de dar muita atenção para esse povo. Penso que só existem falsos mestres porque tem gente que dá atenção para esse povo.
é o hype. Só tem gente como esse famoso na internet porque tem quem ouve, porque tem quem dá like e tem quem compartilha. E a gente tem que ter discernimento como servo de Deus. Amém? E por último, João ele cita outro personagem aqui, Demétrio. Um testemunho digno a ser seguido, um exemplo a ser seguido. O texto vai dizer: Demétrio tem bom testemunho de todos, e também nós damos testemunho. Irmãos, Demétrio era conhecido por sua fidelidade, pelo seu caráter ilibado, e João o recomenda Gaio aqui para olhar Demétrio como exemplo. Eu fiquei imaginando que talvez seja um Gaio que fosse uma pessoa mais jovem, olhando para talvez um Demétrio, um mais velho, mais experiente, mais piedoso. E eu fiquei lembrando, irmãos, todo mundo sabe da minha admiração pelo diácono Janilson. Enquanto eu meditava nesse texto, eu fiquei lembrando dele, do quanto eu, desde novo, como diácono, olhava e me espelhava. Tanto é que quando novos diáconos são eleitos na igreja, eu falo: olha para aquele velhinho lá, eu chamo ele de velhinho. Olha para aquele velhinho lá, se você quiser ser bem sucedido no seu ministério, imite as ações dele, preste atenção no que ele faz. Eu ficava igual aqueles cabritinhos enjeitados, porque eu fui eleito, eu não sei, eu acho que eu tinha uns 22 anos, por aí, 21 anos, eu dava, nem lembro mais. Meu Deus, já tem quase 20 anos. Uns 22 anos, eu fui eleito diácono, e eu ficava olhando: e agora, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu olhei para ele. Michel, ele é falho, é gente, como a gente. Tem a sua natureza em Cristo, mas também tem a sua natureza de humana, caída. Mas é um exemplo a ser seguido de piedade, de servo de Deus. E eu fiquei imaginando isso, porque o apóstolo João, ele está falando aqui, a carta é escrita para Gaio. Eu fico imaginando: olha, Demétrios é um exemplo a ser seguido, porque ele é um homem que dá testemunho. Ele tem um testemunho de todos. Todos que vêm aqui, que passam por aí, que vêm aqui, fala dele também. Nós devemos buscar, irmãos, referências espirituais fiéis. Homens e mulheres que vivem o Evangelho de forma coerente. De forma coerente. Esses são dignos de ser imitados. E a carta aos Hebreus vai nos ensinar isso, no capítulo 3, no verso 7, que diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregavam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Olhe para os vossos líderes, olhe para as pessoas que viviam na piedade, servindo a Deus, que pregavam a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles têm, a fé que eles tiveram. A gente vai ver que Hebreus vai tratar ali dos heróis da fé. Hebreus está falando, contando a história, um relato desde o início da revelação de Deus, falando dos patriarcas, homens. O texto vai dizer: homens dos quais o mundo não era digno. É essa fé desses irmãos do passado que nós temos que olhar, desses irmãos experientes, piedosos, que nós devemos olhar e imitar. Imitai, diz a palavra de Deus. Nós devemos imitar, mas com discernimento. Amém? É isso que o apóstolo João traz para Gaio e o Senhor traz para nós nessa noite. Nós possamos ser
hospitaleiro, vida de conhecimento, mas também prático da palavra de Deus, piedoso, fiel à verdade, mas também possamos olhar o exemplo de Diótrefes, um homem arrogante, resistente à verdade, um homem dominador, fugir desses homens. De Demétrio, homem de bom testemunho, modelo para os cristãos. Tem um texto da palavra certamente de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes. Nós devemos ser modelo. Irmãos, isso é sério, sabe por quê? Porque dentro da nossa família também nós acabamos nos tornando um modelo. Modelo para os nossos filhos. É triste ouvir de um filho, de uma filha, dizer que não quer servir, ter a mesma fé que o pai tem. E acusar dizendo que o pai ou a mãe, mesmo vivendo a vida toda da igreja, não vive o que a palavra de Deus ensina. Isso é muito triste. É triste, irmãos, estar num lugar qualquer na sociedade e ouvir falar mal de um irmão pelo seu mau testemunho, pela sua falta de caráter. Isso dificulta a evangelização. Mas quando nós vivemos a verdade de forma prática, muitos vão até se incomodar por nós vivermos essa verdade, mas nós seremos modelos para muitos. E que nós possamos ser nos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, modelos para todos. Possamos ser modelos de piedade, de servos de Deus nessa sociedade, para a glória dele, para que o nome dele seja exaltado, para que o evangelho seja pregado, para que vidas possam entregar suas vidas ao Senhor e possa fazer parte conosco dessa maravilhosa comunhão que temos. Amém? Vamos orar. Pai, louvamos pela Tua palavra. Ela nos instrui, nos molda, nos santifica. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque ela não volta vazia, porque ela cumpre o seu propósito. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra ela tem mais autoridade do que nós. Somos falhos, mas a Tua palavra é inerrante. Que ela cumpra o seu propósito, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, nos faça ser como Gaio, como Demétrios, ó Deus, mas nos alerte para que nós não nos tornamos como Diótrefes, arrogantes, resistentes à palavra de Deus, à verdade. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que possamos como igreja ser modelos para essa sociedade tão corrupta, tão distante do Senhor, tão cada vez mais distantes dos princípios do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor, nós pedimos para que o Senhor faça isso dia a dia nas nossas vidas. Possamos ser alertados por a Tua palavra e possamos ser exemplos para a sociedade, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, queremos interceder, ó Deus, pelos enfermos. Ó Deus, intercedemos, ó Deus, pela irmã Nosa, a mãe do presbítero David, que foi encaminhada para Salvador para tratar de um problema no coração. A suspeita de que era
no princípio de infarto, ó Deus, que o Senhor conduza em todos os momentos a viagem, ó Deus, os médicos, ó Deus, que sejam instrumentos do Senhor, ó Deus, e que ela possa voltar bem, em paz e curada para o louvor da glória do Senhor. Tantos outros enfermos, que o Senhor os cure, o Senhor os visite em nome de Jesus, de leitos que estão agora sofrendo, ou em casa, desenganado pelos médicos, ó Deus, Tu és o Deus que cura, por isso visite e ministre a cura na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Ó Deus, aos enlutados, que o Senhor possa estar consolando os corações, que o Teu Espírito possa trazer consolo e refrigério aos seus corações, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor agora nos leve em paz para os nossos lares, debaixo da proteção, debaixo do cuidado do Senhor. E nós oramos assim em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, nos leve em paz em nome de Jesus.